Era só começar. Agora foi. Então, agora que está gravando, boa tarde, pessoal. Mais uma vez. A gente vai estar falando sobre o Gilberto Gil. E a gente começou esse nosso papo aí com a música clássica de Gilberto Gil, Vamos Fugir. Ou melhor, uma das. E aí, retomando, né, gostaria de perguntar para vocês qual é a importância desse artista na vida de cada um. Afinal, ele está aí nos marcando décadas e é impossível quem não conheça um pouquinho da história dele, um pouquinho, alguma música, algum refrão, chicletinho dele aí. E tenho certeza que ele faz parte de fases da vida de todo mundo. Então, eu gostaria de saber de vocês qual é essa fase, qual é a música e o que ele complementa na história de cada um também. Calma, um de cada vez, gente. Mentira, não pode falar. Eu começo, não tem problema não. Puxa o carro aí. Mas vamos lá. Cara, falando de Gilberto Gil, não importa se você goste ou não de Gilberto Gil, não dá para você negar que o cara está presente na história da música brasileira nos últimos 50, 60 anos, cara. É bizarro o tamanho desse artista e o tamanho da obra dele. Eu vou falar por mim, isso, né? A minha memória afetiva do trabalho dele não tem como ser outra a não ser a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, cara, porque eu cresci ouvindo essa música todas as vezes que eu abria para ver TV Globinho na parte da manhã. E eu assisti todas as temporadas e sabia cantar essa música de cor e salteado quando era moleque. Então, mesmo criança, a gente já estava inteirado na obra do cara, né? Não tem como ignorar isso. Clássico. Bem lembrado, hein, Gui? Ele tem muitas músicas, né? Muitos hits, né? Porque ele também passeia, né? Por diversos gêneros da música, né? Ele trouxe, né? Muitos elementos da música brasileira, né? Baião, samba, bossa nova, incorporou tudo isso com reggae, né? Com rock também, né? Ritmos como afoxé, eu tava dando uma pesquisada aqui, né? Então ele é um artista bem eclético, né, cara? E flexível, né, cara? É difícil você ter um músico que consiga fazer bem, né? Ou tocar bem em diversos estilos, né? Normalmente o cara se especializa em um, né? E ele é um cara bem diferenciado, né? Um grande artista, um grande patrimônio cultural brasileiro. Muito legal. A gente tem uma interação aqui no chat, Sofia, Gui, Marco, da Vanessa, que ela cita Realce, 1870, quando a minha família chegou no Brasil. Quanto mais purpurina, melhor. Quer dar uma palhinha aí, Vanessa? Nem o menino. 1970, corrigindo aqui a Rashid, corrigindo para nós. 1800 era um pouco, assim, um pouco mais antigo, né? Daí até, talvez, do pai do Gilberto. Pai do pai, no caso. pai. Aí pra frente. Tá, era de novela, essa música. Então era 1900 mesmo. 1900. Era ela, então eu lembro dessa parte. Então, mais purpurina, melhor. Real, na minha cabeça. Primeira coisa que eu lembro do Gilberto Gil. Ah, legal. É interessante a gente também lembrar, né, que o Gilberto Gil marcou um período muito, muito forte da história brasileira. Então, o Marquinhos, sua pérola branca, muito forte da história brasileira. E muitas das músicas que ele lançou nesse período, elas têm um teor crítico à situação brasileira, e acredito que nesse momento onde ele se juntou com os demais artistas, a partir dali ele ficou mais consagrado ainda na história da música brasileira, e as críticas que ele fazia, né, nas letras das músicas, acho que a gente pode até tentar encaixar elas em situações que aconteceram lá, mas que elas acabam se repetindo
E ela não deixa de ser uma música, ela nunca deixa de ser atual, né? Ela pode ser relembrada muito tempo depois, e acredito que quem viveu nesse período também tenha muitas lembranças de situações como essa e do que essas músicas representaram naquele momento. Talvez um alívio, um conforto, ou uma expressão do que ele queria passar mesmo. Então, acho que é muito forte essa presença dele na nossa cultura, na música brasileira. Eles fizeram parte de uma época muito forte, né, no crescimento da MPB, né? Não só o Gilberto Gil aí, o Caetano, que foi praticamente o maior parceiro de vida que ele teve aí na parte profissional, Gal Costa, Tom Zé, essa turma toda, ela foi praticamente a primeira onda aí que teve de MPB forte mesmo, porque antes era bossa nova, né? Antes era outra coisa. Às vezes o pessoal confunde um pouquinho a questão do bossa nova e MPB, embora bebam da mesma fonte, mas o bossa nova ele tem uma diferença muito grande. Era uma música mais não era tão cantada, era mais falado, né? Ela tinha uma poesia mais falada, não explorava tanto a expansão vocal, e o MPB ele trouxe alguns elementos e puxou da bossa nova essa questão da crítica, né? Trouxe junto, né? E aí é onde abrilhantou a coisa, né? Porque eles trouxeram diversos elementos diferentes que a bossa nova não tinha, que a bossa nova é totalmente calcada em jazz americano, né? Uma parada completamente diferente. E eles conseguiram unir isso a vários elementos brasileiros. Então acho que vem daí o sucesso dos caras, né? Principalmente porque eles também cantavam muita coisa referente aos problemas do governo, ao repúdio que eles tinham em diversos assuntos, né? Bem legal, né, Gui, essa fala, né? A Bossa Nova, você comentou aí que, né, ela bebe muito da fonte do jazz, e inclusive em 78, né, o Gilberto Gil participou do Montreux Jazz Festival na Suíça, né, para você ver como que o cara é importante, né, naquela época, né, e aí como ele vivia no período da ditadura militar, né, ele incomodou bastante os caras, né, e foi exilado, né, mas continuou com a sua arte, né, e a Bossa Nova só para o pessoal também, que a gente que é da música, né, ela tem essa inspiração no jazz, né? Quando a gente fala dos acordes, né? Então são acordes mais sofisticados, né? Com dissonâncias, que são notas que são adicionadas aos acordes mais simples. Mas a bossa nova é um estilo genuinamente brasileiro por conta do ritmo, né? Então o ritmo, a levada da bossa nova, ela é muito característica e ela percorreu o mundo inteiro, né? Em vários festivais de jazz também. Então ela é considerado jazz aqui do Brasil. E o próprio Gilberto Gil também tem várias músicas que trazem um pouquinho desse ritmo, né? Oi, Bel, boa tarde, tudo bem? A Bel apareceu aí, ó, quietinha, tá no mudo, a gente não te Não, é interessante a gente... Agora foi, Bel, se quiser falar. Oi, boa tarde, cheguei. Boa tarde, Bel. Você quer compartilhar alguma lembrança sua de Gilberto Gil em sua breve vida até este momento? Breve, claro. Uma chofem. Eu fiquei pensando que música. Cortou a Bel ou foi só aqui? Tá. Cortou para mim também. Ah, tá. Travou legal. Travou legal. Travou legal ali, ó. Acho que ela ia falar algo muito... tá tudo travado. Ela ia falar algo muito importante e não deu nem pra cumprir. É tão pesado que travou ele. Nós temos aqui a Vilminha, representante aí do Nordeste, né? Vários artistas, assim como o Gilberto Gil, né? Que foram precursores aí desse movimento tropical. Essa mudança, né, na música, no movimento, né, cultural, popular. O que você traz para nós, Vilminha, que foi muito marcante para você com relação a esse movimento, ao Gilberto Gil? Gostaria de compartilhar?
Andar com fé eu vou. Perfeito. É uma música maravilhosa, com um arranjo super bonito e uma letra muito forte mesmo, que com certeza retrata várias situações que o nosso país viveu na época, e principalmente o Nordeste, né? É muito legal, bacana. E super atual para 2020 também. Pelo amor de Deus. Né? Super atual. Não tem nem como a gente não aproveitar essa deixa e utilizar nesse ano, porque olha, tá, cada barra que, meu Deus, parece que a fé não costuma falhar, não. Ainda bem, né? Porque pra gente aprender a lidar com tudo isso que está acontecendo, não pode deixar, não, pelo amor de Deus. E vale lembrar também, né, que a partir de 1968 e ali em 69, 71 foi a época que ele foi exilado, mas antes eles começaram a ter mais abrangência de público pelo fato de começarem a participar de programas televisivos. Então, acho que foi o divisor ali, uma figura importante desse alcance, né? Foi porque o programa do Chacrinha, que estourava naquela época, eu não assistia, não era nenhum projeto ainda, né? Mas, baseado em pesquisas, né, a gente pode ver que era um programa de maior sucesso e que as pessoas, de fato, se paravam para assistir aquilo e já era uma ótima oportunidade deles estarem começando a passar a mensagem que eles queriam. E foi justamente nesse período de união ali com Caetano e Tom Zé, Mutantes, que ganhou essa força gigantesca e que se a gente perguntar para as pessoas, é dessa época que elas vão estar se lembrando dessa ascensão deles aí, né? Cara, eu acho um barato, você mencionou essa fase dos anos 68 a 71, acho que eu separei uns 3 discos aqui que eu ouvi. Eu fiz uma maratona Gilberto Gística, posso dizer isso, que eu ouvi bastante coisa desde o começo do trabalho do cara, nesse final de semana, entre hoje e esse final de semana, e se você observar tudo que esse cara já fez, é bizarro o tanto de influência que ele tem, o tanto de coisa que ele conseguiu colocar dentro da música. Eu já sabia de algumas coisas em particular, mas outras nem tanto. Você mencionou, por exemplo, a respeito da influência dele que ele tinha junto com o Chacrinha, né? Primeiro que em 69 o Chacrinha já era velho guerreiro na música Aquele Abraço, né? Ele já Guerreiro. E aí, nesse mesmo disco, eu separei uma música aqui que se chama 2001. Não sei se vocês já chegaram a ouvir essa música. Ela é uma música que ela não tem simplesmente nada a ver com a música Aquele Abraço. Você ouve Aquele Abraço é uma coisa, você ouve 2001, parece que é uma outra banda, é um outro grupo, é o Caetano e o Gil fazendo um rock psicodélico bizarro, cheio de delay, com muita guitarra. Parece que você está ouvindo Jimi Hendrix e Janis Joplin no mesmo disco. É louco o negócio. Mas é uma música interessante. Para quem gosta desse universo dos anos 60, 70, de Woodstock, que gosta do rock dessa época, cara, você ouve a música 2001, você fala, meu, é o som que tinha desse rock britânico, do rock americano da época de Woodstock. E os caras conseguiram fazer isso com tanta maestria quanto. É quase uma odisseia no espaço, então, Gui? É maluco o negócio. Maluco. Chega a ser uma mistura de Rush com The Doors, é uma coisa muito louca. É só ouvindo para você entender. E não parece. Aí você fala, poxa, isso aqui é Gilberto Gil. Cara, você não acha que é Gilberto Gil. Porque a nossa referência do Gilberto Gil, como eu falei, a minha referência é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Para outros, a gente estava vendo Realce, né? Música tema de novela e assim por diante. Você ouve 2001, você fica, cara, que é isso, velho? E tem muito esse lance do lado B do artista também, né, cara? Porque, como você falou, a maior parte das pessoas que não acompanham, de repente, o processo evolutivo do artista, elas se apegam, né, ou reconhecem os hits, né, que são o the best, né, o best of. Lado, né, e aí essas outras músicas são só os artistas que acompanham. Mas ele é muito grande mesmo, eu fiz a pesquisa também. Ele tem 57 álbuns lançados, né? E ele ganhou 8 Grammys. Imagina só, o Grammy é o Oscar da música aí, né, cara? Então ele não é pouca coisa.
Destacando que ele ganhou Grammy Latino e Internacional. Não foi só Latino, não. Porque às vezes o brasileiro ele tem noção só do Grammy Latino aqui, né? O Latino legal. Parabéns, já é um trampo do caramba. Mas no caso dele também foi Grammy Internacional, cara. Então, É bizarro. é mundial, né, cara? Isso é muito legal. Ele é completo, né, cara? A gente vê. E eu tava pensando aqui, eu coloquei essa foto aí de fundo aí, que é ele com violão, né? Ele é tão completo, porque assim, a gente vê quando o artista é muito bom e sofisticado na linguagem, além de ele tocar muito bem o instrumento, né, o violão e a guitarra, e trazer tudo aquilo que a gente falou de harmonias mais sofisticadas, né? Ele tem esse também na parte literária, né? Nos textos, né? Então, quando a gente percebe que uma música é boa, quando ela é agradável só na voz e no violão. Então, se você ampliar, né, essa dinâmica instrumental, se eu tiver uma banda por trás de uma orquestra, ela vai ficar ainda melhor, né? O que acontece, tem muitos artistas que têm uma música que eu não estou menosprezando outros artistas ou outros tipos de música, mas que às vezes a música ela só se torna grande quando ela está acompanhada por uma banda. Né? E no caso dele, não. Se você colocar só ele cantando com violão ou ele num grupo maior, a música vai ter a mesma dimensão ou vai ficar ainda melhor. Isso que você mencionou eu achei interessante porque, assim, lá nos álbuns que ele fez lá de 62, aqueles primeiros álbuns, tinha algumas músicas que elas duravam só cerca de 1 minuto a 1 minuto e meio. Era uma parada muito curta, era só alguns versos que não tinham refrão, mas os versos eles se conectavam, contavam uma história específica. Por exemplo, tinha uma música chamada... Cadê? Eu tinha separado aqui. Caramba, eu acho que a música... É isso mesmo, Retirante. Leva o nome do disco. Essa mesmo. Ele canta sobre a vontade de voltar para o sertão que um dia ele havia deixado por lá. É um choro. Velho, você pega essa música do começo até o final, essa música ela não tem refrão, ela é simplesmente uma caminhada de violão inteirinha e só. E somente. E a música é boa. Você ouve que o cara ele tem um capricho nas notas, é isso que é interessante quando a gente analisa um artista, cara. O cuidado que ele tem, o carinho que ele tem em colocar cada nota, o carinho que o cara tem em colocar cada frase. Não é simplesmente desleixado, não é simplesmente pela fama, não é simplesmente pelo meme, como hoje em dia acontece muito, né? O cara ele tem um carinho muito grande por todas as músicas que você vê ali, que você ouve nos discos dele. Isso que é uma coisa que eu acho que se destaca bastante no Gilberto Gil. E é legal, né, a gente ver essa linha do tempo dele, que se hoje ele faz apresentações e não muda, ele é ele mesmo da mesma forma, lógico, né, a voz vai sofrendo alterações de acordo com a idade, mas ele mantém a mesma qualidade vocal que ele tinha lá atrás e ele entrega da mesma forma com que ele entregava lá atrás, assim, é absurdo de ver o quanto ele consegue entregar a técnica dele em qualquer momento que ele estiver, assim, cantando e precisando cantar. Você sabe que isso tem um segredinho, né, Sofia? Tem um segredo técnico nisso, que, assim, todo cantor ele tem uma escala. Você imagina uma escala vocal, onde um cantor com uma voz mais grossa, ele fica numa área, o cantor com voz média fica numa outra área, e o cantor com uma voz mais aguda fica numa outra área. O Gilberto Gil, por exemplo, ele é um cantor que tem uma característica de tenor, ou seja, ele tem uma voz aguda. Só que todas as músicas dele, esse é o grande lance do Gilberto Gil, ele coloca na área média de barítono, ou seja, ele nunca abusa da voz dele. É diferente dos caras do rock que hoje em dia estão com 50, 60 anos de idade, já estão tudo sem voz dos anos 80, se esgoelavam pra caramba. O Gilberto Gil ele fez o processo contrário, ele era um cara tenor, ele tinha alcances maiores, mas ele abusava um pouco mais de falsete dentro da área de barítono, ou seja, uma voz um pouco mais grave. Isso fez com que ele tivesse um pouco mais de longevidade. E um conforto também, né? Para ele ter essa liberdade de cantar tranquilamente, sabendo até onde ele pode ir, porque já que ele não canta no tom dele de fato, né? Ele tem esse conforto, ele pode, quero abusar hoje, ele pode estar ali, né? Na onde ele sabendo na onde ele consegue chegar. E eu acho que essa versatilidade, hoje em dia, como você falou, né? Tem muito cantor mais antigo que já está ali cruzando o cabo ali, não aguenta mais, dá uma respirada na música. E acho que não só dele, mas uma característica dos artistas daquela época, né, que depois veio surgir quando ele voltou para o Brasil, né, e lançou o seu terceiro álbum, se eu não me engano,
que ele começou a ter as parcerias já com Chiclete com Banana, que já deu aquela mudada do estilo atual, do estilo de música dele. São artistas dessa geração que, se hoje você pega e escuta eles cantando, eles não perdem, eles continuam ali no conforto e eles entregam de fato a música. Eu acho que é uma característica muito da época ali, e esses artistas vão ficar mais lembrados, vão ser mais lembrados ainda por essa técnica e qualidade vocal que eles apresentam até hoje. Em 1980, acho, ele completou os 20 anos de carreira dele, né? E acho que outra música que marca muito essa época dele é a música Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Que é, assim, outro sucesso. Acho que ele tem as 12 músicas mais famosas dele, dentre elas, acho que 6 são de cunho de manifestação, né? Um reforço ali, e as outras 6 são as músicas populares de fato que ele marcou a história, né? E esse ano foi quando ele fez mais um tour mundial aí, levando esse novo álbum e essa nova história, e foi onde ele de fato andou pela Europa de novo, agora apresentando tranquilamente as suas músicas, e Estados Unidos. Então, assim, ele foi um dos precursores das turnês mundiais aí. E hoje a gente só vê os artistas pop, né? Ou sertanejo, que faz sucesso aí pelo mundo, mas, poxa, ele estava lá bem antes e já teve presente nesse mundo inteiro. E sei lá, se todo mundo sabe, se conhece, ou se de fato vai pesquisar sobre isso, que não deixa de ser a história do Brasil, né? Acho que é uma das histórias mais bizarras do Gilberto Gil em questão de turnê. Foi quando eles estavam exilados lá em Londres, eles participaram de uma turnê, ele e o Caetano Veloso, acho que em 1970, que eles participaram de um festival que no mesmo, tipo, é como se fosse um Rock in Rio, lá da região do Reino Unido, e nesse mesmo palco, no mesmo final de semana, subiu The Doors, subiu Jimi Hendrix, subiu outros grandes artistas e tava lá o Caetano e o Gil também cantando as músicas deles, né? Eu acho que é por isso que nessa época também eles produziram bastante coisa, porque eles assinaram o contrato no exterior em virtude do isolamento, né? Acho que é por isso que eles praticamente fizeram boa parte do rock, da fase do rock psicodélico, da fase onde eles exploraram um pouco mais desses elementos, foi exatamente nessa faixa, né? Porque você pega depois para os anos 80, como você mencionou algumas das faixas, ele já foi para uma parada bem mais disco music, né? Teve um disco que eu tinha separado aqui, é esse mesmo, o disco Luar. Tem uma música chamada Palco, cara, que é riff com guitarra limpa, backing vocal, parece que você tá ouvindo Earth, Wind and Fire, parece que você tá ouvindo Bee Gees, parece que você tá ouvindo umas paradas dessas, é bem legal. Que é a grande pulo do gato dos artistas também, né? De ele fazer um contexto do momento que ele vive, né? Então tem muitos músicos, mas pega aí AC/DC, eles têm um estilo característico que é o rock, né? Tiveram, né? E se mantiveram até os dias de hoje nesse formato. Eles não alteram a fórmula, mas continuam sendo benquistos, tendo seus seguidores, né? Já outros são meio camaleão, que é o caso do Gilberto Gil, né? Ele consegue ser igual a Sofia falou, versátil, né? Ir para qualquer estilo e ele tá sempre de olho no que tá rolando, né? Então, se ele estava vivenciando uma época que o rock em inglês, né, cara, estava na Inglaterra, então ele aproveitou em Londres para aquele momento para ter a sua inspiração e fazer a sua música naquele formato, voltou para cá. Então ele vai para outros estilos. O cara nasceu na Bahia, então ele não deixou o baião de lado, né? Tem samba, tem reggae, tem afoxé, então isso é muito legal, cara. Eu acho muito interessante. Eu não tenho essa versatilidade de permear, de percorrer diversos gêneros, diversos estilos, porque eu acho que você tem que estudar, né? Tem que conhecer. Não dá para, mas tem alguns caras que são assim incríveis, né, cara, que conseguem fazer isso com os pés nas costas. Eu acho que muito vai também do
público para quem você canta, cara, porque eu vou usar o mesmo exemplo que você usou agora, Marquinhos, que é o AC/DC. Cara, eles acabaram de lançar um disco novo, faixas novas, que você simplesmente vai ouvir e vai falar, cara, legal, eu achei muito bom, só que não é nada que você não tenha ouvido. Essa é a grande diferença de artistas como no caso do Gilberto Gil, que assim, é onde eu critico o cenário do rock. É onde eu acho que o rock tem muito que aprender nesse caso. O rock ele se fecha numa casinha e ele simplesmente não abre elas para elementos nenhum. O Gilberto Gil ele pegou desde o começo, cara, era um violão, era um tamborzinho lá para simbolizar o samba, para simbolizar as batidas africanas que ele muito gostava. E, cara, se você pegar as músicas dos anos 70 para frente, quase todas tinha triângulo. Forró, cara, música do Nordeste, entendeu? E esse elemento ele sempre colocava. Tinha uma música que eu tinha separado, eu separei tanto material aqui, velho. Mas tinha uma em específico que eu queria mencionar, que era uma mistura de reggae com baião. O negócio dá um mindfuck na tua cabeça gigantesco. Porque você consegue ouvir, e é esse o grande barato do negócio, você consegue falar com diversos públicos. E é isso que geralmente faz do artista ele sair daquele escalão X para ir para um escalão Y. É você conseguir falar com diversos públicos. O Gilberto Gil ele conseguiu pegar exatamente o público da bossa, que foi lá do começo, pegou o público da Tropicália, tinha o público da Jovem Guarda, que não era necessariamente o que ele tocava, mas ele também pegou uma faixa disso. Pô, pegou o reggae, pegou a disco music, pegou o rock. É bizarro, mas eu acho que o grande diferencial é exatamente isso que você falou, Marquinhos. Ele é um cara que ele consegue versátil, né? Públicos. O cara consegue interpretar qualquer música, bicho. A versatilidade dele é incrível. Interpretar qualquer coisa. Não daria para ver, por exemplo, o AC/DC fazendo algo nesse sentido, porque assim, né, você pega a voz, né, do Brian Johnson, ele é muito característica, aquela voz rouca, né, com drive, não daria para ele. Tanto é que os caras não fazem nem balada, né? Ele falou assim, não, a gente não faz, não tem balada. Mas assim, é como você falou, ele não vai perder seguidores, ele vai continuar. É melhor do que ele começar a mexer na fórmula, e aí sim ele pode perder seguidores, né? Então eles têm essa inteligência. Ou você faz de uma forma de transição, né, aos poucos, ou você não pode, por exemplo, ter lançado 20 discos de rock e do nada você mudar para um outro estilo, que aí é um grande risco para o artista, né? O Metallica quase perdeu a carreira inteira dele. Você lembra? Só por simplesmente terem baixado as distorções. Só isso. E eles quase a forma perderam. de cantar, né? Que foi que ele deixou mais suave. Então, infelizmente, é um risco para o artista. Tem uma música que eu tinha separado aqui, agora eu lembrei, que é uma música do CD de 85, Dia Dorim, Noite Neon. Se chama Rock Santeiro, o Rock. Não sei se alguma de vocês... Cara, o Gilberto Gil canta com drive essa música. Ele canta com a voz rasgada. Você ouve... Você vai... Oi. Porque você fala assim, a música é legal, você já falou umas 5 músicas. Aí eu fico pensando, que música... Aí eu tô tentando olhar no Google, mas não te acompanho. Você tem que dar uma palhinha. Eu separei bastante coisa aqui, mas olha, a única palhinha que eu separei aqui é uma vencedora de Grammy. Se vocês quiserem depois, a gente manda. Não tem problema, não. Com certeza, a gente sempre quer. Tô vendo que a Sofia tem um violãozinho ali atrás, hein, Sofia? Eu meio que eu já esperava isso. Tadinho, ele tá acabado. Precisa de um só decorativo, por enquanto, Por né? enquanto tá. Nossa, coitado. Tá sofrido aqui, tadinho. Mas o teclado tá guardado ali, ele funciona. Desculpa. Só para complementar que os meninos estavam falando aí, né, sobre a versatilidade, né, do Gilberto Gil, né, a forma como ele acompanha, né, como ele se permite evoluir, né, foram as lives que ele fez com a Larissa Luz e também com a Isa, né, então, assim, a tamanha generosidade, né, dele, assim, né, o respeito, a entrega, porque para as meninas deve ter sido um momento assim, nossa, tô no palco com o Gilberto Gil, né? Que responsabilidade. E ele super gentil, foi uma coisa super bonita de se ver, assim, né? Como que o cantor, apesar de toda a sua genialidade, né? Tantos anos, décadas de carreira, né? Tantos tropeços que ele passou na vida, agir dessa forma, né? Eu achei super bonito e encantador. Eu acho que isso é um temperinho, né? Que faz parte aí do sucesso dele.
Gentileza e negócios, hein? Business sempre, né, gente? Não tem como Tem fugir. jeito. Hoje Nem relógio trabalha de graça. Então, Mas tem artista que, assim, tem os dois lados eu enxergo que tem os dois lados da moeda. Tem um artista também que ele fecha a casinha e não faz nada com ninguém, né? Tem Mas, esse lado também. mas assim, o artista, artista do porte do Gilberto Gil, né, ele pode escolher com quem fazer uma participação. Então, você, mesmo que tenha negócios envolvidos, e tem, com certeza, né, você ser escolhido, né, e ele aceitar participar do seu projeto é algo que é uma grande vitória. é um privilégio, né? Exatamente. Tinha uma expressão alguns anos atrás aí que falava, né, eles não faziam parcerias, né, ele, o Caetano Veloso, o Gal Costa, eles apadrinhavam, né. Então, hoje em dia existe parcerias, né? Mas no caso deles era uma espécie de apadrinhamento, né? Então, Chico Buarque também, né, Gui? Chico Buarque fez coisa com eles, né? Ele é mais escola. É que o Chico Buarque ele é mais da escola da bossa. Ele ficou Rio de Janeiro, mais né? Isso, ele ficou Maria mais nessa Bethânia também. Sim, eles ficaram um pouco mais nessa escola. É que o Gilberto Gil ele se destacou pra caramba na questão da versatilidade. Eu estava até dando uma lida na história dele, que nos anos 90, depois que ele fez aquele acústico em 94, ele até teve um problema com a galera que gostava do trabalho dele dos anos 70, 60, anos 80, e o pessoal não estava curtindo as mudanças dele não, velho. Não aceitou muito bem. Aceitando. Mas em contrapartida, o pessoal da terra natal dele, da Bahia, sempre continuava apoiando ele pelo fato dele continuar cantando aquilo que era a realidade do povo baiano. Eu acho que dessa turma toda, o Gilberto sempre se destacou. Até do Caetano, Chico Buarque, me desculpem, não sei quem gosta muito e tal, mas eu acho o Gilberto Gil, muito, muito nível. Ele é maravilhoso. O único percalço dele, na minha opinião, foi quando ele foi ministro. Mas a gente deixa isso para lá, que é papo de música, não é papo de política. Pulando isso, eu acho ele excepcional. Com quase 80 anos de idade, ele é fantástico. A parte pessoal do artista tem tanta coisa que se a gente for entrar em assunto pessoal, não dá nem para ficar discutindo aqui. Eu acho que o que vale mesmo na questão do Gilberto Gil é a qualidade artística dele, e é o que você falou mesmo, viu, Vanessa? A diferença dele para o Caetano, para o Chico Buarque, é que ele realmente soube explorar muitos outros títulos, e não à toa ele foi premiado por isso, né? Eu acho que é o grande diferencial dele, saber cantar em vários estilos e para vários públicos. Prova disso mesmo, igual a Ká mandou aqui no chat, né? Que fizeram uma parceria com a Anitta, Isa e Maria Gadu. Acho que das três, a Maria Gadu é a que mais tende ali pro lado deles, né? Pro estilo musical deles. E, assim, deixando negócios de lado, mas pelo estilo de música que a Anitta canta hoje em dia, que agora ela é poliglota e tal, ele poderia muito bem falar, não dá certo, não bate, né? Mas não, vamos tentar, vamos ali, com certeza a avaliação dele para ele poder estar aceitando estar ali é muito maior também, né? Porque, imagina, a caixa de propostas do cara deve ser gigantesca, mas se ele se propôs a estar ali e de fato aceitou, mostra mais uma vez essa versatilidade que ele tem de também querer, né, estar atual, né, porque ele poderia muito bem falar, não, estou confortável aqui, igual a minha voz, estou confortável onde eu estou, no meu estilo clássico, e não posso ser adaptível a outro estilo musical, mas não, ele se reinventou mais uma vez, tentando se adaptar aos novos, ao novo comum do ouvido das pessoas, né, então aos novos ritmos musicais que as pessoas estão escutando hoje em dia. E é uma maneira dele trazer também o público você mencionou no caso da Anitta, por exemplo. A Anitta, ela arrasta multidões no gênero dela. É uma maneira do próprio Gilberto Gil pegar essa multidão que ela arrasta, que geralmente também é mais molecada, que às vezes não teve um contato direto com o trabalho dele, é uma maneira dele puxar essa molecada e botar eles lá no Spotify dele, no Deezer dele, lá para poder ouvir o trabalho dele também, né? Então, essa expertise que inclusive o Marquinhos falou antes, né, que é a parte do business do negócio, é muito bem trabalhado nesse sentido, no caso do Gilberto Gil. Porque, cara, para pensar, a galera que ouve a Anitta, você imagina o pessoal ouvindo a Anitta e depois parando no meio da tarde para ouvir um Gilberto Gil? Dificilmente.
Dificilmente. Agora, se eles veem que a Anitta fez na parceria com ele, alguma coisa tem, né? Mas ele, assim, né? Ele teve a sorte não, né? Privilégio, né? Se a gente for pensar. Porque, assim, ele participou de um projeto da Anitta, mas o Gilberto Gil, a história que ele carrega, né, a bagagem que ele tem, o repertório, por exemplo, a Anitta, jamais, eu não enxergo, pelo menos assim, que ela participaria de um jazz festival, por exemplo, né? E o cara, não, ele esteve no palco na Suíça, né? Um palco dedicado à música mais sofisticada, ao jazz, e o contrário dificilmente aconteceria. E então, isso é muito legal de dizer também, né? Desde de um festival de jazz até participar num auditório, né? Num estádio, né, de futebol, fazendo show para grandes plateias, ele teve esse privilégio por conta de todo o destaque, toda a história que ele tem, né? Não foi sorte, né? Foi preparação mesmo e as oportunidades que surgiram ao longo da carreira dele. Nunca foi sorte, sempre foi talento. Já diria eu agora na minha cabeça que veio essa frase icônica do Twitter 2020. Talento Abel... e muito trabalho, né? Com certeza. A Bel perguntou no chat, né, se tem alguma nova geração que se assemelha a ele, no sentido musical e, né, jovens promissores ou artistas atuais. Eu acho bem difícil, particularmente. Não acho. Na minha humilde opinião, vocês podem discordar, fiquem à vontade quanto a isso, mas eu não acho que tem ninguém semelhe em causa. Por apenas um motivo que hoje em dia não é explorado, que é a virtuosidade do artista. Hoje em dia, o artista ele não precisa ser um cara virtuoso para fazer sucesso. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim. Não estou dizendo isso. Existem muitos artistas que são antigos e que não eram virtuosos e que fizeram muito sucesso também. Mas hoje em dia, cada vez mais você não vai vendo artistas virtuosos como ele, que sabem o que é um jazz, que sabem o que é uma disco music, que sabem explorar um rock, que sabe explorar diversos ambientes, diversas notas, diversas facetas da música. Cara, hoje em dia não tem artista assim. Sofia, não tem. Oi. Eu concordo também com... eu tenho um ponto de vista também diferente, que o Gui tem toda a razão. No meio, pensando na indústria cultural, né, que é assim, a música que vai, tem um maior alcance, realmente não tem nenhum artista se destacando. Mas se a gente for pensar no meio mais backstage, underground, tem com certeza. Por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem o Tuia, né, que é um cara que tocou numa banda chamada Dr. Jeca, que trazia o rock misturado com sertanejo, com música caipira. E hoje ele continua a carreira dele, né, com esse esquema de música regional e firmando parcerias com um monte de artistas até renomados. Mas ele está num palco menor, né? Então é igual aquele lance da cerveja, né? A gente tem as cervejas da Ambev, né? Que são cervejas tradicionais que você tem em todos os supermercados do Brasil inteiro, e artesanal que só tem em alguns lugares. Então, esse músico artesanal ele existe, mas infelizmente ele não tem o mesmo alcance que os grandes artistas, né? Talvez, né, Gui, um dia, né? Aos poucos venha ressurgindo, mas é bem difícil. Por tudo que eu já conversei com outros músicos, com produtores musicais, assim por diante, cara, tudo é cíclico. Em algum momento a gente chega numa fase em que a gente sente a necessidade de alguma coisa mais complexa. Cara, é assim eu vou dar um exemplo muito simples, porque eu trato a música tão essencial quanto. A nossa alimentação é assim, você come o seu arroz e feijão todo dia, em algum momento você quer comer algum prato mais elaborado. E às vezes você passa um período muito grande comendo somente aquele prato elaborado. Puxa, eu quero comer todos os fins de semana isso aqui. Aí depois você enjoa e parte para outro. Mas é cíclico. É tudo muito cíclico. E eu acho que essa parte musical, cara, os trabalhos que foram realizados no século passado, que eu acho que foi assim um período riquíssimo na história da humanidade, esses trabalhos, eles não são trabalhos que vão ser esquecidos, são trabalhos que vão ficar aí por décadas e décadas e talvez séculos. A gente vai ver daqui a um século. Daqui a pouco a gente bate aqui, a gente está em 2020, a gente vai bater daqui a pouco 2050 e a gente está falando de 100 anos de Gilberto Gil, velho. É bizarro isso. E esses são caras que não vão sair disso, né? E sempre a humanidade vai estar explorando novas formas, novas músicas e assim por diante. Eu acho hoje que a gente vive numa fase que o mainstream não favorece virtuosidade,
não favorece nem um pouco. Mas eu enxergo que isso é cíclico, eu enxergo exatamente isso. Os virtuosos não somem, e você mencionou de uma maneira muito exata nesse sentido, viu, Marquinhos? Os virtuosos, eles estão lá no underground da coisa, eles estão lá na sua região, né, onde eles são respeitados, mas eles definitivamente hoje não fazem parte do mainstream por questões cíclicas, eu entendo. Uma coisa legal de falar também, talvez fuja, tem a ver com o assunto, né? Mas aproveitando esse gancho do Gui, talvez também uma forma de mudar, né, cara, esse cenário, seria, de repente, voltar com o estudo da música na escola, né? Acho que você pegar as crianças e apreciar, né, expor essas crianças a esses diferentes tipos de gênero, é lógico, a escolha é subjetiva, né? Mas quando você faz um comparativo, né, e mostra a importância desses artistas, talvez essa indústria cultural que existe hoje, né, porque assim, hoje em dia não tem mais as grandes gravadoras, tem uma ou outra, né, tem a Som Livre que está sempre falando aí de artistas, mas assim, os caras detêm, né, não é só aquele cara que é importante. Então, se você tem isso na escola, né, hoje com o advento do Spotify, por exemplo, qualquer artista pode subir o seu material lá, aí depende muito do trabalho dele em divulgar aquele material e trazer e posicionar a banda dele, de repente, num patamar maior. Mas se tivesse esse ensino na escola, eu tenho certeza, cara, que os ouvintes seriam diferentes, né? Eles não aceitariam qualquer tipo de música que de repente, pela TV, pelas rádios e tudo mais. Eu acho que tem muito um quê de facilidade nisso também, viu, Marquinhos? Questão do que é mais fácil hoje em dia. Se você parar para pensar, a gente tem uma riqueza tão grande no repertório de músicas mundial que é muito fácil você sair, por exemplo, do nosso repertório aqui no Brasil, do que está rolando nas paradas de sucesso aqui do Brasil, e você saber o que está rolando nas paradas de sucesso dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Cara, você descobre as 10 principais músicas de cada lugar do mundo, você consegue descobrir com muita facilidade hoje em dia. Se você pegar isso 20 anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás, cara, você tinha tanta dificuldade às vezes de achar um disco de um artista para você ouvir uma música sequer do cara e não pagava barato por isso, que quando você pegava o CD, você queria ouvir ele inteiro. Não, agora eu vou fazer valer o dinheirinho que eu gastei aqui agora, eu vou ouvir esse LP inteiro, eu vou ouvir o lado A e vou ouvir o lado B do cara para descobrir. Não tem mais isso. Hoje em dia, se o hit do cara em 30 segundos ele não cola na tua cabeça, você tá partindo para outro artista. Então, talvez por isso que seria legal, né, ter esse ensino nas escolas, porque daí você valoriza um pouco mais, né? Exato. O cara conseguir entender toda a estrutura de uma música, né? A importância, como ela... É igual na música orquestrada, né, cara? Você tem lá sinfonia, você tem a sonata, a cantata, tem todo um padrão, né, cara? Tem uma introdução, tem a mudança do lado A pro lado B. Então, eu acho que seria muito mais rico, né, cara? A audição. E, de novo, né, cara, a audição é aquilo que vai tocar o seu coração, né, cara? Independente que ele tenha uma formação com instrução, né? Se ele gostou de um outro estilo, bateu no coração dele, trouxe emoção, acabou. Esse é o papel da música, né? É emocionar, trazer entretenimento e acho que não tem mais nada que a gente possa, né, falar. É identificação mesmo, né? Do músico, do ouvinte com o artista. As referências foram mudando muito, né? Hoje em dia, você pega as referências atuais, são muito mais ligadas à indústria do pop e jovens artistas. Até mesmo no Brasil, você não vê tanta... Hoje tem uma playlist do Spotify que se chama Acústicos MPB. Ela só faz sucesso porque é a MPB mais antiga que está lá. E quando tem as novas, se você for fazer um comparativo, quando entram artistas novos que possivelmente se encaixam ali naquele estilo musical, as músicas são as mais rejeitadas da playlist e talvez a maioria do pessoal tira dali, porque as referências foram mudando, mas sim, ainda temos uma grande parte da população que prefere ouvir a isso e ainda comenta, né? Porque isso sim é música, isso tem letra, isso faz a gente pensar, isso faz a gente gostar de verdade, não é cantando da boca para fora, vamos dizer assim, né? Até a gente pode citar a Preta Gil mesmo, que Gilberto Gil tem a família inteira no estrelato, né?
Mas Preta Gil, que era uma cantora que passou um tempo em ascensão, hoje em dia ela é mais digital influencer do que cantora, e ela canta, né, um estilo totalmente diferente do pai dela, mas o pai dela nunca perdeu o sucesso dele. E ela tá ali mais nas redes sociais, fazendo suas publis da vida, e a gente, assim, quase nem tem referência, ou não sei, né, falo por mim, eu não vejo muita música dela estourando, e isso é triste, né? E como a Camila acabou de falar, né, já pensou a pressão de ser a filha dele? Pois é, imagina a pressão de ser filha dele. E hoje em dia eu não enxergo ela tanto nesse estrelato da música, nem perto do pai dela, que continua aí nas paradas e fazendo mais história ainda com as músicas e as letras dele. Eu gostaria só de fazer uma referência que é extremamente, para mim, assim, me toca, que foi essa questão do Marco Aurélio colocar, né, o quanto seria legal, né, o estudo da música nas escolas, né. A Camila coloca aqui no chat que ela também concorda, né, que ela teve professores na base escolar que traziam as letras e músicas de diversos artistas e aprender partindo de uma história contada em música. Então, eu realmente acredito que isso pode ser muito transformador, né? Porque pode ser abrir a mente, né? No sentido de entender esse universo musical, as inúmeras possibilidades, né? Trabalhar, né? O ouvido, né? A audição, para que a gente, quando crescer, a gente não seja manipulado, né? Por essas redes de massa. Né? Que daí é onde a gente acaba realmente, quando você se pega, você já tá com aquele, né, aquela musiquinha que não sai da sua cabeça, meio que seguindo esse gênero porque é o que mais toca, é o que mais tem se vendido e que vem apagando as outras inúmeras possibilidades que a gente tem, né, de talentos, de música, que realmente passa uma história, que realmente, né, tem uma história por trás disso, conta, né, um pouco até da nossa história enquanto sociedade. Então, realmente, eu acho que seria muito válido, viu, Marquinho, a introdução do estudo de música nas escolas. Ô, Paulinha, que legal, cara. Porque assim, a música, isso a gente tá falando de um tema, né? A música ela vai muito além, por exemplo, se ela fosse ensinada, voltasse a ser ensinada na escola, ela trabalha um monte de outros eixos, né? Sensibilidade, ela trabalha em grupo, né, cara? Disciplina, né? O cara. Então, por mais que ele não seja futuramente um apreciador de música ou um músico, tudo isso ele vai guardar pra ele, né? A música cura, cara. Entendeu? Tem caras que tem a cura por meio da música, né? Então isso é muito legal. Pega a criançadinha, elas vão poder trabalhar em conjunto, né? Trabalhar essa parte psicomotora, né? De você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você falou da audição, né? Mas tem todas essas outras coisas que carregam, né? Especialmente a sensibilidade, né, cara? Acho que é uma coisa que seria um ganho muito grande. Em escola particular geralmente tem, né? Mas acho que nas públicas, né, que são a grande maioria, que poderia voltar. Mas daí a gente teria que voltar com sociologia, com filosofia, que são outras coisas também que despertam esse interesse, esse senso crítico nas pessoas e, né, é mais fácil manipular uma massa que não tem formação, que não discute, do que uma outra, né? Então vamos seguir, vamos tentar fazer nossa parte. Partindo desse nosso papo, né, de escolas e tal, aqui em Taubaté, por exemplo, tem talvez a escola mais famosa, que é a Feco Camargo. Eu fui aluna de lá por bons anos, e a gente comentando, né, de aprender a música baseada em contextos históricos lá, tinha uma característica muito legal de que sempre que a gente tinha alguma data comemorativa brasileira, ou sempre nos finais de ano, tinha os clássicos recitais, que aí juntava todo mundo para poder apresentar algum instrumento que todo mundo aprendia junto. Sempre eles aplicavam para a gente músicas de um contexto mais passado, né? Então a gente sempre estava cantando Caetano Veloso, Gilberto Gil, porque são músicas, como a gente conversou nesse papo, né, que trazem uma musicalidade muito forte, então eles exploravam bastante isso da gente. E também músicas atuais, porém de cunho que não deixassem a gente crescer muito mais que a nossa idade. Então a gente brincava nesses dois lados da música, né? E hoje a escola é bem conhecida, continua sendo bem conhecida, forma grandes artistas que a gente
tem por aí, pequenos e grandes artistas, e acho que muito do conceito da escola é justamente oferecer para os alunos essa expansão cultural que o Brasil tem de música, e eles fazem questão de não deixar isso se apagar. O grande problema foi quando o jovem ele descobriu que para fazer música ele só precisa apertar o botão de um teclado e não procurar afinar um instrumento para chegar naquela nota afinada. A partir do momento que você descobre, você consegue fazer essas coisas com uma tal facilidade, você perde, eu acredito, a minha visão, né? Você perde o zelo pela música. Porque a música, ela é uma coisa que, se você parar para pensar, ela não é fácil de se reproduzir. Tenta você sozinho, pegar algum instrumento e tentar reproduzir uma música com fidelidade, com todas as notas afinadas. Não é fácil. E hoje em dia tá cheio de molecada afinadíssima, maravilhosa, de autotune, para não dizer outra coisa. Mas está cheio de molecada com voz afinada, cheio de molecada que sabe afinar digitalmente a sua própria voz, que não faz questão nenhuma de ser afinado, que não faz questão nenhuma de aprender um instrumento, porque você tem um instrumento digitalizado. Então, a tecnologia, nesse sentido, eu acho que ela contribui muito pouco para o capricho que você tem na música. É legal você ter diversas facilidades, mas eu acho que, nesse sentido, ela criou também ela criou uma geração de pessoas que eu não acho que dão o devido valor, de fato, ao que a música ela realmente pode ser feito, né? Porque não é porque é um instrumento de corda, como, por exemplo, no caso do violão, que é um instrumento mais básico aqui do que a gente tem no nosso país, né? Um dos instrumentos mais comuns. Não é porque você tem um violão que você vai sair tocando a mesma coisa, você pode reproduzir diversos estilos. E eu acho que essa é a grande contribuição que o Gilberto Gil ele tem no nosso repertório nacional. Você pega um instrumento e você consegue reproduzir vários estilos. Eu acho que essa é a grande, eu não diria só contribuição, eu acho que é a grande lição que o Gilberto Gil, ele, de certa forma, dá em cada músico. É porque às vezes a gente tem a mania de ficar preso e assim por diante. Eu gosto muito, por exemplo, da banda Angra, né? E o Kiko Loureiro, que é um marco da guitarra nacional, ele é um cara que ele dá aula de bossa nova, ele dá aula de jazz, ele dá aula de outros estilos, de samba. Por quê? Por que o cara faz isso? Porque o cara que é instrumentista, o cara que mexe de fato com música, ele precisa ter um contato, ele não precisa gostar, não tem problema, mas ele precisa ter um certo contato em como executar determinadas coisas. Isso cria uma estima muito grande pela música. É mais uma vez, como eu estou falando, na minha visão, é a grande lição de quando você estuda o repertório do Gilberto Gil. É uma lição de que você não precisa ser um cara que gosta de tudo, mas é importante você saber apreciar diversas facetas da música. Ô Gui, diga. Mas eu aprendi a tocar violão, cara, em 10 segundos, sabia, cara? 10 segundos? Pelo método cordas soltas. Tô brincando, mas isso que o Gui falou é muito legal, porque se a gente for pegar o violão, a gente tem um termo da música que a gente chama de timbre, né? Então, timbre é a voz que cada instrumento possui. Então, imagine só, o violão ele só tem um timbre, né? Então, ele só tem uma voz. Então, quando o Gui falou do teclado, né, que é o sintetizador, que é um instrumento como o piano, né, que ele reúne vozes de vários outros instrumentos. Então, o cara, ele começa a percorrer, né? Ele tem assim uma gama maior, mas imagina naquela época, né, o violão, que é o instrumento mais popular que existe, você conseguir extrair daquele instrumento que tem uma só voz tudo que ele fez, entendeu? Então isso assim, é coisas de gênios mesmo. São poucas pessoas que conseguem fazer um estrago com um instrumento desse, né? Mas você gostou do método cordas soltas, né, Gui? Cara, eu comecei por esse também. Comecei por esse aos 7 anos de idade. Foi assim que eu aprendi a tocar violão. Pegando o violão e o método cordas soltas estava lá. Mas, aproveitando dessa fala que vocês dois trouxeram, né, é legal como a gente vê que o lado técnico ficou muito de lado. Porque hoje é você ter um refrão chiclete que pegue ali e que pronto, estourou. Não tem uma preocupação muito grande se aquilo ali tá musicalmente bom, se tá apresentando técnica. E aí, quando você joga esses dois lados, por exemplo, a música de Gilberto e uma música
vamos citar um exemplo que a gente já usou, né? Anitta. E você dá aquela comparada, você vê o filtro de pessoas que de fato estão ali como público dessa música, né? E é assim, uma diferença muito grande. E essa técnica, ela tá se perdendo por essa facilidade que as pessoas estão encontrando em estourar um single, um hit aí por causa de um refrão, e que muitas vezes ele não agrega tanto, ele só pega porque ele gruda na cabeça das pessoas, entendeu? Sofia, pra você ter uma ideia, né? A tecnologia ela tá tão avançada que o que falou. Hoje em dia, para você fazer música, você não precisa ser músico. Uhum. Você consegue baixar samplers, né? Que a gente fala que são trechos prontos já de bateria. Eu posso colocar aquilo no meu computador, eu posso trazer uma levada ou alguma melodia que já está pronta em bancos, em trilhas gratuitas, e aí o cara só vai colocar, né? De repente a voz dele com texto em cima disso. Então, antigamente era diferente. É lógico que assim, a música evoluiu, né? A gente não está dizendo de novo, né? Que não é uma forma de compor, por meio de samplers, até a gente, né, Gui, às vezes se inspira para criar alguma coisa, mas o que não pode ser o único meio, né, para se criar algo, né. Eu acho que esse é o problema. Esse é o problema, Marquinho. A gente vive na única fase da humanidade em que existe sampler. Que sampler que existia 500 anos atrás? Não tinha. Não tinha. O cara tinha que pegar... Né, Gui? Som da natureza, né? Beethoven da vida, um Bach da vida, um Tchaikovsky da vida, ele pegava um papel e tinha que saber partitura, ele tinha que escrever. A primeira coisa que ele tinha que fazer para uma música, ele tinha que saber escrever música. É meio que um alfabeto. Se você pegar a música mesmo a fundo, a música é um alfabeto novo. Só que ao invés de formado por palavras, é formado por notas, né? Em diversas escalas. E aí você vai escrever. Se o cara não soubesse escrever música, ele não saberia tocar música. Já começava por aí. E aí é onde entra a questão do que a gente estava falando hoje. Eu acho que a gente vive numa fase que eu acredito, eu quero acreditar, talvez eu esteja redondamente enganado quanto a isso, mas eu quero acreditar que seja cíclico, porque 99% da história da humanidade não foi assim. A gente vive na única fase dela que realmente existe samplers em que simplesmente você consegue fazer uma música, você bota uma frase bem esdrúxula, às vezes até mesmo obscena, e vai bombar mais do que o cara que estudou a vida inteira para fazer uma música decente. Infelizmente, eu não tenho o devido reconhecimento. Eu estava falando aqui que o sampler, né, da época do período barroco, do renascimento, renascentista, era a natureza, né? Então ele ouvia pássaros, ele ouvia sons, barulhos. Se você ouvir a chuva, pessoal, a gente que é músico, cara, tudo pra gente é ritmo. A gente consegue ouvir ritmo no barulho da chuva, entendeu? Tudo isso é inspiração, cara, isso é muito legal, né? O cara observando a natureza, né, cara? Tem tantos músicos que fizeram música olhando para a lua, né? Você pega, por exemplo, Vivaldi, né? Ele foi um dos primeiros caras a trazer a música descritiva, né? Você tem as 4 estações, então, por meio da música, ele tentou reproduzir o que o Gui falou, sons de pássaros, o som do inverno, olha que loucura é isso. Então, ele sabe trazer aquele aspecto de gelado ou de verão, isso é muito legal. Tem uma das músicas clássicas mais bonitas que eu particularmente eu já ouvi, se chama Morning Mood. É uma das melodias, na minha opinião, uma das mais bonitas que já existiram, é o som da manhã. A música, o sampler da história é o amanhecer, cara. Então olha a parada que era fazer música desde sempre. E aí é que tá o negócio. Às vezes não é questão de invejar a tecnologia, de achar que de repente a tecnologia não contribui. Eu acho que muito pelo contrário, ela agrega demais. Mas ao mesmo tempo ela tira todo o capricho que a música sempre teve. Não é tipo, a gente tinha alguns anos atrás. Não, 99% da história da música, os músicos eles precisavam de um capricho muito grande. E eu acho que a hora que perdeu isso, aí foi onde a gente começou a ter pessoas nesse sentido que não são educadas musicalmente e produzem o que a gente vê hoje. E a gente esqueceu de falar de uma outra forma de inspiração também do músico, né? Que era aqueles que iam presos, né, na corte, tinha encomendado uma ópera para o rei, e se o cara não fizesse, era a vida dele que estava em questão. Então a inspiração, pessoal, ela pode se dar de várias formas. O sampler era o desespero, né, Marquinhos? Era o desespero da jaula. Pensando por esse lado, a gente está num contexto bem complicado, né, gente? Porque
O povo, a inspiração hoje é beber bicicleta, né? É o chifre na cabeça, tá bem complicada a nossa história hoje em dia, com o que tá rolando aí de música, né? Nas altas aí que tá tocando demais. Mas é muito legal. Como é bom escutar vocês, a gente aprende muito. A Vilma colocando aqui, ó, vou começar a ouvir melhor os sons, Marquinho. Precisa prestar mais atenção nos ritmos. Até a nossa Barulho do chinelo indo na cabeça do Pedro. até a nossa respiração, ela apresenta um ritmo, né? E a cada momento ela tem um ritmo diferente, né? Muito legal, muito bonito. Gente, eu passo o dia inteiro batucando, tipo, a minha cabeça, ela se transforma qualquer coisa em uma oportunidade de estar fazendo algum som. Eu não estou em casa e a tecnologia nos proporcionando instrumentos virtuais. É uma coisa muito interessante, não estou sendo paga para falar, mas a Apple, ela traz uma garagem musical muito legal e ela traz sim essa realidade, essa nova realidade da música com as mesas que trazem os instrumentos todos ali robotizados, mas ela dá a oportunidade de você estar ali, né, tentando montar o seu instrumento dentro de um celular. Então ela proporciona esses momentos que, por exemplo, para alguém que de fato, né, entende, está ali naquela inspiração louca que dá na cabeça, que a gente sabe que vem às vezes, ela proporciona essa oportunidade das pessoas estarem fazendo a música delas ali na onde quer que elas estejam. E esse é um ponto vantajoso, mas dali também surge muita coisa que não dá para salvar, né? Eu até falei que o Alok é uma das referências de uso de sampler DJ aí, que, meu Deus do céu, é triste, é triste, não dá. E ele foi eleito o quinto melhor DJ do mundo esse ano, né? Mês passado. Então, assim, contrastes, né? É que a gente fala muito sobre as músicas que eram feitas, né? Nesse caso a gente está falando sobre como elas eram extraídas de fato, né? Mas não significa que antigamente também tudo era mil maravilhas, não. Tinha muita música ruim também antigamente, viu? Às vezes o empresário era bom, conseguia bancar um cara que era horroroso lá e a gente era obrigado a ouvir aquilo na rádio lá e ficava, né? Porque, enfim, o dinheiro move o mundo aí já faz um bom tempo, né? Mas é que pelo menos a gente acaba se lembrando exatamente desse ponto, né? Eu acho que a grande diferença, o que difere no tempo que a gente vive de poucos anos para trás, para o resto da história, é exatamente o capricho em se criar músicas, né? Por isso que você pega lá os primeiros álbuns do Gilberto Gil, cara, é só voz e violão. Só. E música boa é aquela que toca o seu coração, né, cara? Então, independente de comparações, né? Se você gosta, se tocou no seu coração, é válido, né, cara? Depois você pega Gilberto Gil, né? A diferença desse artista para os demais é que ele, como o Gui falou, ele se perpetuou. Então, a gente está falando de um artista que tem um patrimônio de 50 anos, não lembro, desculpa, pessoal. Quanto tempo ele está? Desde 62, eu acho. Então, desde 60, então, mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos que ele tá em voga, né? Ele teve o gênero camaleão, né? Percorreu por vários estilos, mas ainda hoje e daqui a muitos anos ele vai reverberar ainda, vai repercutir. Então, essa é a diferença de um artista que tem essa genialidade para os demais que de repente ficam em voga durante 5, 10 anos e depois são esquecidos, né? Grande Gilberto Gil. O último Grammy dele foi em 2018, né? É super recente ainda. Minto, 2019. É super recente. E tá aí no meio de Anitta e companhia, ele tá aí ganhando um Grammy Latino e mandando um abraço pra todo mundo. Falar, 80 anos, 70 anos de história aí, ó, eu tô aqui em 2019 ganhando mais um. Alguma lição isso tem a dizer. É isso que eu penso. Fica aí no ar, né? Fica no universo. Méritos totais a ele, na minha opinião. Méritos totais a ele, mas vamos lá, gente. 70 anos de trabalho, não surgiu ninguém capaz de ganhar um Grammy ainda. Uhum. Não substituir, mas tá ali
a par, né? Exatamente, o mérito dele continua sendo o mesmo. O cara ganhou o Grammy em 2019 com 60 anos quase 60 anos de carreira. Mas ninguém é altura para bater? Isso ensina, isso tá mostrando alguma coisa pra gente, sabe? Esse é o ponto. Tá mostrando uma direção pra gente do que tá acontecendo hoje, né? Perfeito. E ainda mais se a gente pensar, né? As pessoas não são eternas, né? Já que isso demore, mas ele não vai estar mais aqui, a gente não vai ter ninguém que possa representá-lo e substituí-lo. E se pensar por esse lado é bem triste, né? Não queremos que ele seja o Ayrton Senna, né? Exato. Nossa. Só depois acabou, né? Exatamente. É o que a Vanessa comentou aqui, né? O que fica para a eternidade é a excelência, né? Porque toda premiação ela tem por trás, né, uma curadoria, né, uma banca, pessoas que vão critérios, né, para avaliar, não é simplesmente dinheiro, né, business, como a gente falou, né? O artista mais ouvido, igual a Sofia comentou do Spotify, aqueles que são mais bem ranqueados são os que vão aparecer mais. Então, mas não existem só eles, né? Tem muitos outros, né, cara, que por não estarem bem ranqueados, porque talvez não tenham dinheiro ou alguém por trás para deixar eles na posição melhor, eles vão ficar esquecidos, né? Infelizmente é assim, né? A Vanessa até comentou, né? A Rainha Elizabeth é eterna, né? Tá aí, ó. Entrando aí. Se ela também for, não tem ninguém que substitua. Lógico, no cargo dela existe, mas igual a ela, esse ícone aí, olha, não tem jeito, não. É insubstituível. É que música, eu acho música uma coisa tão democrática na questão de tronos e destaque, e highlights. Eu enxergo a música como, obviamente, né? Existe aquele escalão de gênios, né? E a gente pode dizer, por exemplo, no caso do pop, cara, alguém para substituir o Michael Jackson, vamos lá, ainda tá para nascer. Você pega dentro do rock, né? Você pegar um cara icônico como Elvis Presley na época dele, beleza, mas quantos caras icônicos depois surgiram também? Rod Stewart tá aí para nos provar isso, mais uma vez. Pois é. O cara do rock é um dos caras mais sertanejos que eu já vi. Mas é engraçado que o meio da música eu acho um meio extremamente democrático nesse sentido. Eu não acho que existe aquele ponto que, tipo, olha, só um vai ocupar, as pessoas só vão ouvir um. Aí entra o que o Marquinho falou. Cara, a música ela tem que tocar você. O que me toca pode não tocar vocês e vice-versa. Ou pode tocar todos nós, né? Mas eu enxergo que é tão democrático nesse sentido que, assim, tem espaço para surgir grandes artistas. Tem espaço. Não está surgindo por algum problema muito grande. É esse o meu pensamento. Eu acho que não surgem artistas hoje, não é porque não tem artistas bons. Cara, acontece alguma coisa nesse meio que impede de determinados artistas de chegarem em determinado ponto. Ô Gui, e é legal também, que bom que é assim, né, cara? Porque imagina só se todo mundo fosse genial, né, cara? Seria bem complicado. Então é interessante ter esses grandes, esses ilustres artistas, porque eles vão servir como referência para os demais, né? Então isso é legal para a gente. Você vai ter uma inspiração, né? Falar, nossa, como é que ele chegou naquela ideia, né? Como é que ele teve aquele estalo, né? Ou de onde surgiu aquela melodia, né? Eu fico assim, às vezes pensando, você pega a Quinta Sinfonia aqui, ó, tan, 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 são 3 notas, caras, né? Ou duas, tan, 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 2 notas, Só né? 2 notas e 4 tempos. São 4 tempos, mas olha só, como que o cara conseguiu, a partir dessas 2 notas, desenvolver toda uma sinfonia. Então, aquilo foi a inspiração que veio na cabeça dele, e aí o cara cria uma grade com 300 instrumentos, entendeu? Então, assim, isso é ser genial, né? Você consegue fazer algo igual? Melodias eternas, cara, isso ainda bem que são só esses caras são muito próximos do divino, eu acho. Às vezes falam, o cara é muito legal para inspiração. Essa questão que você falou a respeito de inspiração, eu acho que tem uma coisa que serve como uma referência mais do que você ouvir o trabalho do cara. Eu acho que serve para você ver o que o cara realmente ele estava fazendo. Eu vou dar um exemplo para você. Esses caras, quando você pega assim, poxa, o que esses caras eles estavam fazendo no momento que eles criaram determinada música? Eles não estavam ouvindo outro artista.
Eles não estavam ouvindo o outro cara, qual que é o som que aquele cara faz para eu tentar fazer igual para fazer o mesmo sucesso. Não. Gilberto Gil, por exemplo, no período em que ele fez os discos mais voltados para o reggae, né? Que ele fez parcerias com Jimmy Cliff, a inspiração dele do Bob Marley, cara, ele viajou para a África. Ele fez uma viagem. Daí veio a inspiração. Tem uma música... caramba, eu esqueci o nome da música agora. Sunshine of Your Love, do Eric Clapton. Essa música, ela foi tirada de uma madrugada de ócio dos caras. Eles estavam simplesmente tentando tirar o som de alguma coisa. Aí você fala, nossa, o que esse cara estava fazendo? Nada. Não estava fazendo nada. Ele estava com a guitarra na mão, estava dedilhando e saiu. Saiu. Então é muito bizarro, mas eu acho que o ponto eu acho que o artista, uma lição muito legal para nós artistas cara, quer tirar inspiração? Tire por alguma motivação própria, não por... Beleza, legal você pegar referências de outros artistas, sonoridades, você fazer um determinado comparativo, mas tem que ter um quê pessoal seu ali, tem que ter uma identidade sua ali. Você ouve Gilberto Gil, você vê a identidade do cara ali, você ouve o Eric Clapton, como eu mencionei, tem a identidade do cara ali. Eu acho que é isso que o artista ele não pode se perder no meio dessa caminhada, né? E que é onde eu tento aprender até hoje. Né? E ele observou muito, né? Igual você falou, né? Por observação, pelo momento que ele vivia, pelas coisas que ele via, aí ele traduzir isso pra música, né, cara? Isso é muito legal. Transformar o dia a dia em música. Esse é o grande desafio. Tem que ter o dom, né, gente? Tem que ter. Senão fica complicado. Exatamente. E a Vanessa falando que ela já foi no show do Eric Clapton. A Vanessa aí ela marca história em todos os shows da vida. Tá entregando a idade. Tá competindo com a Camila já. A Rainha Elizabeth, vocês não sabem. Eu fui desde 15, 14 anos, meus pais liberavam isso. Sempre gostaram de música, de rock, então eu fui. Minha mãe me levou para o meu primeiro show, eu tinha 13 anos. Então, sempre muito incentivada. Fui mesmo, o Eric Clapton, com meu irmão, no estádio do Morumbi, 300 anos atrás. Delícia. Bom, ó, a Camila deixou um recadinho aqui pra gente. Por conta da pandemia, teremos muitos especiais de Natal via live. Para todos os gostos. Amém. Teremos vários concorrentes para o rei Roberto Carlos agora nesse final de ano, né, gente? Deixaram ele no congelador esse ano. Nossa, graças a Deus, né? Eu tenho trauma, sabia? A minha mãe é fã, assim, incondicional do Roberto Carlos. Também, né? Ela é fã, mas assim, ela é muito fã. E o meu pai é roqueiro e detesta. Então, lá em casa, quando era especial do Roberto Carlos, eu ia para uma outra sala com meu pai e ele sempre tinha alguma outro DVD ou alguma outra coisa de alguma banda de rock que ele gostava muito e ele aumentava, ele fazia questão de, assim, de arrebentar o bairro porque ele não queria ouvir uma musiquinha do Roberto. Mas esse ano, ó, tem para todos os gostos. Amém. Agora é o seguinte, eu tô curiosa, Gui. Oi. O que você tá aprontando? O que você aprontou aí pra gente? A vencedora do Grammy. Vamos lá. Essa é uma música que ela vai de acordo com a região. Ó, tipo, puxando o violãozinho já. Ela vai de acordo com uma faceta muito cultural do Gilberto Gil, que é a faceta regional, né? E é curioso que essa música aqui que eu separei pra gente cantar agora no finalzinho desse papo de música, ela não é uma música necessariamente do Gilberto Gil, mas ela ganhou o prêmio do Grammy na voz dele, que é a música Esperando na Janela. É um shotzinho, é um forrozinho bem gostoso de ouvir e que ela foi premiadíssima. Ela ganhou o prêmio de melhor música brasileira em 2001 por causa daquele filme... Caramba, qual que era o nome do filme? Eu, Tu, Ele? Acho que era a trilha sonora de algum filme nacional. E aí essa música, ela acabou ficando bem gravada. E ela é uma música que tem uma letra bem bonita.
Ela serve de lição para muito músico. Às vezes a simplicidade ela tem muito a nos oferecer nesse sentido, né? Vocês estão conseguindo ouvir meu violão? Sim, Dá para ouvir? Perfeitamente. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. E isso aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar. É isso aí. Legal. Arrasou! Obrigado. Vocês são muito bonzinhos comigo, gente. Obrigado. Vocês aceitam cada coisa minha aqui que eu vou te contar. Guilherminho. Você é Ô, demais. Gui, eu só não te ajudei com o nome do filme porque eu nem era nascida. Então, assim, fica pra... Você é de quanto, Sofia? Eu sou de 2001, de dezembro de 2001. Não Cara. era nem... Não tem nem como te ajudar com minhas referências históricas mentais, porque elas não existem. Elas existem só, tipo, depois de 2003 ali, assim, sabe? Então, deixa quieto. A gente... Um dia que for Justin Bieber, eu te ajudo melhor. Mentira, olha que absurdo. Não tira nada. Eu tenho certeza que você tá falando a verdade. Eu, tu, eles, o nome do filme. É isso mesmo. Tu, eles. Boa, Camila. Aí, a Camila é a parte que nos confirma. Você quer falar que a Camila é velha, né, Sofia? Eu sei disso, não tem problema. Nada, é você que tá... Tá? E o Justin nem é da sua época, tá bom? Você ainda Claro é mais que é, nova poxa. que ele. Nananina, não. Gente, nosso convidado Marquinho caiu da rede, é? Ele caiu, ele mandou aqui, ó, cair mesmo. Ele vai entrar pelo celular, ele falou. Ah, Espero que ele tá. esteja bem após a queda. Não tenha sido grave. Gente, foi uma Gente, delícia. aproveitando, nós temos que pensar em algo especial, diferente, para o último. Né? Guilherme, se quiser dar um... Já estamos entrando no último papo de música do ano, já? É porque daqui a pouco, já estamos em dezembro praticamente. Os alunos já estão finalizando muitas coisas, né? Então a gente está querendo fazer algo bem legal, né? Sofia, Paulinha, Cami, Bel. Fora que já tá tocando até Simone, né? Então, Tá tocando acabou o mais. ano. Começou a tocar Simone, pode acabar. Baixa as portas. Tá. No supermercado já tá com a playlist de Natal, já você sabe que o negócio tá perto. Exatamente. Vamos bolar um negócio legal, sim. Vamos, para a gente poder se despedir, né? Para conseguir congregar boas energias para o próximo ano, né? Que apesar de tudo, a gente conseguiu ainda fazer novas amizades, né? Que nem o Gui aí, o nosso parceiro, amigo, que está conosco aí sempre aceitando os desafios, contribuindo de forma muito brilhante, nos ensinando muito sobre música, junto com o Marquinho, junto com os outros convidados que passaram por aqui. Então, a gente tem muito o que comemorar para poder fechar com chave de ouro, né? Esperando que o ano que vem a gente consiga fazer um ao vivo, juntar o Guilherme com o Marquinhos, fazer alguma coisa ao vivo, né? Apresentar para os alunos. Meu sentimento é que quando juntar eu e o Marquinhos, a gente vai trazer o palco abaixo. Só quero dizer isso.
Vamos quebrar tudo! Boa! Só quero dizer isso. O sentimento é esse. O negócio vai ver abaixo. Se deixar pra gente tocar as nossas influências ali, meu Deus do céu, cara, esses alunos. Deixa quieto. Vai ficar pesado. Vai ficar pesado o negócio. Gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigada a vocês, né, por estarem aqui conosco, os nossos convidados especiais, o pessoal que conseguiu um tempinho para vir aqui nos ouvir. Sofia, né, que cuidou com muito carinho aí desse roteiro, que pesquisou, que fez aí a interação com os convidados. Foi uma delícia a nossa tarde, viu? Muito obrigada. Sofia, com você. Então, para a gente finalizar, agradeço o Gui mais uma vez. Inclusive, gente, o Gui ele faz umas lives lá muito legais. Ele atende o pedido do público. Pode mandar lá. Mandem uns rocks legais que ele canta, tá? Marquinho pode fazer uma participação qualquer dia desses aí que eu apoio. Mas aí vai na mensal, para ser pesadona mesmo. Eu já tô... Você foi boazinha quando você falou de rock, cara. Da última vez, na sexta-feira, quando souberam que eu toquei Evidências no Papo de Música, pediram Evidências de novo. Pediram Tropicana, do Alceu Valença. Ô, Gui, acabei de gravar a tela. Acabei de gravar a tela dessa sua última música. Aí, já tô postando no Instagram. Pronto, tá aí, ó. Mais O Gui é um músico versátil, igual o Gilberto Gil. Ele consegue tocar qualquer estilo. Cara, se eu conseguir 1/10 do sucesso do Gilberto Gil, eu já vou ficar felizão. Só falta isso, né, amigão? Exato. Dos 60 anos dele... A grana também, né? Venha junto. Amém. Quando que é a próxima live? A próxima live da Live Rock Series, que é o programa mensal que eu faço, vai ser no dia 19 de dezembro, vai ser num sábado às 21h15 da noite. Essa vai ser transmitida no meu YouTube. Aí no meu Instagram, eu tô pensando em abrir uma, deixa eu ver aqui no calendário, próximo dia 4, talvez eu abra no dia 11 no meu Instagram, numa sexta-feira, mais ou menos nos moldes lá que a Sofia viu lá. Eu abro no pedido na semana, o que sair, eu interajo por umas 2, 3 horas com a galera, divertido pra caramba, e a gente acaba... Próximo. Eu não ouvi, desculpa. Não, estou chamando, incentivando aí os colegas para a gente participar do seu também, do próximo. Com certeza. Quem quiser participar, fica à vontade. Os pedidos eu recolho sempre pelo Instagram. Quiser mandar direct lá, pode pedir que eu atendo com o maior prazer. Gente, eu atendi Tropicana na semana passada. Eu atendi qualquer coisa já. Passa o arroba, Gui. Oi? O arroba. O arroba Gui Gatos. G-U-I-G-A-T-T-O-S. Gui Gatos. Deixa eu ver se eu consigo colocar nos comentários aqui. Eu já sigo o Gui. Isso. Mas também tá... Aí, boa, pronto. Aí, Cam. É isso aí. Olha o pessoal flodando no meu Instagram aí. Obrigado, gente. Vocês são muito bonzinhos. Você que é demais, parceiro. Eu acho que é isso. Sofia, caiu? Bom, então, tô por aqui. Tudo certo. Então, para a gente finalizar, deixo também um recado para o pessoal que vai assistir a gente depois. E se alguém tiver alguma contribuição para o nosso próximo tema do Papo de Música, pode mandar para a gente através do Senac, através dos comentários. A gente está sempre olhando e absorvendo tudo isso que vocês mandam e tentando encaixar na nossa corrida agenda de viver no Senac. Mas agradeço a presença de todo mundo que compartilhou, que fez dessa 1h30 de papo ser tão produtiva e de compartilhar a cultura, musicalidade, e isso que a gente está buscando aqui sempre. Obrigada, Gui, Marquinho, por terem dado essa aula musical, e a gente espera vocês no próximo Papo de Música aí, com algum outro tema super interessante para a gente estar discutindo também. Obrigada, Paulinha, Camis, Vanessa, Vilma, Isabel, e um grande beijo para vocês, uma boa semana também. Valeu! Um grande abraço. Valeu, gente. Boa tarde para vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigada.